Boa noite, amigos. Felizes de nós que nesse início de noite, final de tarde de verão, nos recolhemos em prece para ouvirmos a prece, o Evangelho de Jesus Cristo segundo o Espiritismo, organizado por esta Casa de Amor que nos acolhe, Fabiano de Cristo. Nesta noite, nós temos dois itens, precisamente, do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Capítulo este, que é um dos maiores em quantidade de informações desse nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E é um dos mais explícitos também sobre várias questões que enfrentamos ao longo de nossas vidas, como doenças, como perda de entes queridos, enfim. Mas na tarde de hoje, tarde e noite, nos ficam dois tópicos, o número 29 e o número 30. E eles têm por título Sacrifício da Própria Vida. E assim nos diz o Espírito Verdade. Item 29. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? E o Espírito Verdade responde a Kardec a indagação. Que o homem se mate ele próprio ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito. Essa instrução foi passada por São Luís, em Paris, 1860. Então, ele trata, a pergunta é objetiva e a resposta é direta. O homem não tem o direito de cortar o liame da existência terrena por qualquer condição que seja, mesmo que aqui, quando ele indaga, se for por devotamento à pátria, mas se expor a um perigo, objetivando acabar com a existência. Realmente, São Luís responde: toda a intenção premeditada, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito. Então, objetivamente, não deixa de ser suicídio. E o item 30, Kardec pergunta: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Vejam, meus irmãos, que é uma outra pergunta bem objetiva e direta. E São Luís, o mesmo São Luís da questão anterior, em Paris, 1860, responde: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. E aí ele coloca em xeque: mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes,
dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Então, aqui, novamente, a intenção, né? A intenção da pessoa que se expõe a um perigo iminente de deixar a vida terrena é para salvar um de seus semelhantes, mesmo sabendo-se que poderá sucumbir. Mas aí São Luís adverte: e quem garante essa certeza? Que aquele que pratica o ato para salvar o seu irmão, o seu companheiro, o seu amigo de jornada terrena, quem lhe garante que ele morrerá para salvar o amigo? Ele pode salvar sim o amigo, mas ele pode ser salvo também pela providência divina. Devemos sempre contar com a presença, o amparo e a proteção dos amigos espirituais que velam por nossa existência terrena. Então, a questão objetivamente feita ao Espírito, verdade, e respondida por São Luís, nos dá a resposta clara. Há que se ver qual a intenção. Assim como na questão 29, também há que se ver qual a intenção da pessoa desgostosa ao se pôr frente a um risco iminente de morte. E na questão 30, mais objetivamente, e se for para salvar um irmão, um semelhante, um amigo? Qual é digamos assim, qual é a resposta que os espíritos teriam a dar para quem toma esta segunda atitude? E aí, mais uma vez, São Luís diz: se for para salvar um irmão, um amigo, um companheiro de jornada, é válido se expor ao risco, mas com a intenção de salvá-lo, não com a intenção de buscar o próprio fim da existência terrena. Então, meus amigos, vejam a beleza das lições que nos traz esse capítulo, do cuidado com que Kardec faz a pergunta objetiva, direta, e também com a precisão que os espíritos imbuídos desse trabalho que orientavam Kardec têm em lhe dizer: há que se cuidar sempre a intenção. Mais vale a intenção do que o ato em si, quer para um suicídio, quer para se expor ao risco iminente para salvar um irmão próximo. São questões amplamente de cunhos diferentes. Um busca extinguir o laço vivencial terreno e o outro busca expor-se a um perigo iminente para salvar um irmão. São duas situações diametralmente opostas, mas que ambas têm a mesma intenção de resposta. Mesmo que se for para salvar a pátria, o suicida vai ser considerado suicida, porque ele não buscou se expor a perigo para salvar a pátria. Ele buscou, sim, extinguir o seu vínculo terreno, com o pretexto de auxiliar a pátria. E como diz São Luís, ao responder à questão 29, ele é muito preciso e diz: morto, pouca coisa lhe serviria à pátria, e teria, sim, extinguido seu laço terreno, cometendo suicídio. E na segunda questão, expor-se ao risco de morte, né? Risco de extinção do laço terreno para salvar um amigo, para salvar uma família, para salvar um companheiro de jornada. Quem garante que ele sucumbirá? Poderá sucumbir ou não, depende da sua condição e do seu amparo espiritual. Então, jamais teremos a certeza que ele sucumbirá. E com estas verdades tão claras, tão explícitas, é que encerramos a nossa prece de hoje, agradecendo a todos os ouvintes, a todos os presentes na Casa de Fabiano de Cristo, elevando o nosso pensamento a esse plano maior, onde habitam os espíritos que nos orientam, que nos guiam, que nos velam a jornada terrena. E o nosso principal agradecimento
a Fabiano de Cristo, que inspirou, inspira e ampara-nos todos a que consigamos levar adiante os ideais da Casa de Fabiano de Cristo. Esperemos que possamos ter uma noite tranquila e, ao recolhermos, antes de buscarmos o sono, de conciliarmos o sono, façamos as nossas preces, agradeçamos o nosso dia e nos entreguemos ao sono, dispostos a trabalhar, a colaborar e a viver uma vida ideal, uma vida de prática de nossos ideais. Que Fabiano de Cristo e a cúpula espiritual desta casa nos proteja hoje e sempre. Que assim seja.